Não era a primeira vez que meu nome surgia na mesa como se fosse uma senha para a solução dos problemas da família. Mas, naquela noite, algo dentro de mim se partiu de um jeito irreversível. Eu estava no canto do sofá, as pernas dobradas, o celular na mão com a tela iluminada, o simulador de financiamento aberto, calculando o valor exato da entrada para o meu apartamento dos sonhos. 15 anos de trabalho, privações e escolhas difíceis reunidos em uma cifra fria e preciosa. Aquele dinheiro era o início da minha liberdade. E mesmo assim, não foi suficiente para me proteger. Meu pai pigarreou alto, como sempre fazia quando queria anunciar algo com o peso de um veredito. Minha mãe cruzou os braços com aquele semblante de mártir que dominava com perfeição. E então, veio a sentença. Seu irmão se meteu numa situação complicada, meu pai começou, sem rodeios. Dívidas. Muitas. Eu mantive o olhar fixo na tela do celular. Sabia que, se encarasse algum dos dois, não teria forças para sustentar o silêncio que escolhi cultivar. Com agiotas, completou minha mãe, já com a voz embargada. Eles disseram que, se ele não pagar até sexta-feira, vão fazer mal a ele. Engoli em seco. Ele é seu irmão. Ela acrescentou, como se isso resumisse tudo, como se o sangue compartilhasse também as responsabilidades e os boletos. Fechei o simulador no celular. O silêncio na sala tornou-se denso, pastoso. Apenas o tic-tac do relógio de parede ousava falar. E o que isso tem a ver comigo? Perguntei, finalmente. Minha voz saiu calma, mas havia uma rigidez no meu maxilar que eu mal conseguia disfarçar. Meu pai bufou, como quem precisa repetir algo óbvio. Você tem aquele dinheiro guardado. O dinheiro do apartamento. Nós sabemos disso. Eu juntei esse dinheiro. Eu abri mão de férias, de roupas novas, de finais de semana, de tudo. Enquanto ele gastava com pôquer, com apostas, com bebida, com... Ele é jovem, comete erros. Minha mãe explodiu, batendo a mão na perna. Mas não merece ser morto por isso. E eu mereço ser punida por ter feito tudo certo. Eles se entreolharam, como se eu fosse a parte racional naquela conversa. Como se o absurdo morasse no meu desejo de finalmente morar sozinha, de ter um canto que fosse só meu e não no fato de um filho irresponsável arrastar a família inteira para o buraco, de novo. Você pode economizar de novo, meu pai disse, com aquele tom de paciência forçada que só usava quando queria manipular. Mas ele precisa de uma rede de segurança. E essa rede é você. O silêncio que se seguiu foi o mais cruel. Naquele instante, eu soube que, se eu me negasse, seria marcada como a filha egoísta. A má. A fria. Aquela que virou as costas para a família. Era um jogo sujo. Um jogo emocional que eles conheciam como a palma da mão. Eu me levantei devagar, os olhos ardiam, mas segurei cada lágrima como se fosse uma faísca prestes a incendiar tudo. Tudo bem, disse. Eu transfiro o dinheiro amanhã. A expressão de alívio que surgiu no rosto dos dois foi quase cômica. Minha mãe veio me abraçar. Senti o perfume adocicado invadir meu nariz e provocar náusea. O toque dela não me confortava mais. Era uma coleira. Obrigada, filha. Você está salvando o seu irmão. Salvando. Como se ele não estivesse há anos sendo amparado por todos enquanto eu engolia cada não, cada renúncia, cada injustiça calada. Naquela noite, deitei na cama olhando para o teto. O ventilador girava lento, mas minha mente fervia. Eu não dormiria. Não podia. Algo em mim gritava. Não era ódio. Era um tipo de cansaço que ultrapassava a fadiga física. Era o cansaço de ser sempre o alicerce da casa, o plano B, o colchão de amortecimento das borradas de todos. Lembrei de cada vez que fui deixada de lado, de cada elogio dado ao meu irmão por ser espontâneo, intenso, jovem. De cada vez que minha mãe suspirou e disse que ele tem um coração tão bom, só precisa de direção. E eu, a filha que não dava trabalho, que pagava as próprias contas, que se virava. Eu era o depósito emocional da culpa deles. E agora, também o financeiro. Mas eu tinha um plano. Fui até o computador. Liguei o notebook com os dedos trêmulos. Abri minhas contas. Depois, abri a deles.
Eu cuidava das finanças da família desde que meu pai aposentou e teve dificuldades com a tecnologia. Era filha confiável, afinal. Mal sabiam eles o que fariam com essa confiança. Os valores estavam lá. O dinheiro das poupanças conjuntas, as aplicações em nome da minha mãe, até uma previdência privada que meu pai guardava como tesouro. Em poucas horas, transferi tudo. Tudo que era deles. Não toquei no meu centavo sequer. Fiz as transferências com calma, cada uma delas acompanhada de uma justificativa plausível. Um pagamento aqui, um resgate ali, uma quitação antecipada acolá. Em seguida, fechei tudo. Apaguei rastros, limpei históricos. E, como cereja do bolo, deixei uma única transferência pendente, o valor exato que eu precisaria para a entrada do apartamento. Na manhã seguinte, eles me esperavam na cozinha com um sorriso típico de quem acredita que venceu. O cheiro de café fresco, o som da torradeira e o jornal na mesa criavam um cenário falso de normalidade. Você fez a transferência? Perguntou meu pai. Eu bebi um gole do café que preparei para mim mesma, sem olhar para ninguém. Sim. Agora é com vocês. Eles agradeceram, eufóricos. Minha mãe chegou a dizer que iria ao banco pessoalmente conferir. Eu apenas assenti, com o coração acelerado. Ainda doía, mesmo tendo tomado minha decisão. Porque no fundo, eu só queria ser amada pelo que sou, não usada. 2 horas depois, os gritos começaram. Eu estava no meu quarto, organizando meus documentos para o contrato do apartamento, quando ouvi minha mãe berrar. Alguém roubou nossas contas. Meu pai gritou o nome dela, depois o meu. Desci as escadas com passos calmos. O que aconteceu? Perguntei, com o tom mais neutro que consegui. Meu pai tremia. O celular na mão. A testa úmida. O dinheiro, todo o dinheiro da sua mãe, da minha poupança, da previdência, sumiu. Está tudo zerado. Não pode ser, fingi espanto. Será que foi um golpe? Eles me encararam, como se esperassem que eu resolvesse. Como sempre. Minha mãe estava branca como papel. A única coisa que caiu foi aquela transferência que você disse que faria. Ela gritou. Eu respirei fundo, me permiti um segundo de silêncio, depois sorri, pela primeira vez em semanas, talvez meses. Caiu. Mas não da minha conta. O choque foi imediato. Como se uma nuvem de realidade se infiltrasse no teatro deles. Como assim? Vocês queriam que eu ajudasse o meu irmão. Eu ajudei. Usei a rede de segurança que vocês mencionaram. Só que, dessa vez, não foi a minha. Foi a de vocês. Meu pai se aproximou com passos pesados, a veia do pescoço saltada. Você está brincando. Diga que está brincando. Eu juntei cada centavo que tenho por 15 anos. Vocês acham mesmo que eu entregaria tudo assim, de bandeja, por causa de um erro que ele cometeu? Minha mãe gritou meu nome como se fosse um insulto. Meu pai bateu a mão na mesa, fazendo o copo cair e se estilhaçar no chão. Você vai devolver esse dinheiro. Agora. Não vou. E não posso. Já está investido. No meu futuro. No apartamento que vou assinar esta semana. Eles me olharam como se eu fosse um monstro. Mas eu não me importava mais com o que viam. Porque, finalmente, vi quem eu era de verdade, uma mulher que disse não. E isso, para eles, era imperdoável. Quando fechei a porta do meu quarto naquela tarde, o silêncio que me envolveu foi quase sagrado. Lá fora, meus pais ainda gritavam, ainda se perguntavam onde haviam errado, ainda me chamavam de ingrata, egoísta, de filha desnaturada. Mas eu apenas me sentei na beira da cama e fechei os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que tinha alguma forma de domínio sobre a minha própria vida. Não era poder, não era vingança. Era alívio. Um tipo de paz amarga, suada, que só vem quando você se cansa de sangrar por todo mundo. A campainha tocou. 1, 2, 3 vezes seguidas. Vai atender? Meu pai gritou do andar de baixo. A voz dele carregava raiva e comando, como sempre. Não me mexi. Ouvi os passos pesados cruzarem o corredor, a porta sendo aberta com violência.
Em seguida, o som abafado de vozes se sobrepondo. Eu reconheceria aquela voz arrastada em qualquer lugar, meu irmão. O motivo de toda a crise. Ele entrou na casa como se fosse o dono, como sempre foi. Os gritos subiram de tom. A parede do meu quarto tremia com os ecos das palavras ditas no andar de baixo. Como assim o dinheiro sumiu? Ele gritou, indignado, como se a dívida dele fosse responsabilidade coletiva. Vocês disseram que ela ia pagar. Ela pagou, ouvi meu pai dizer, com a voz embargada. Mas, com o nosso dinheiro. O quê? A risada dele veio em seguida. Curta, seca, nervosa. Essa vaca. Ele explodiu. Essa vaca fez isso comigo? Com a gente. A palavra me atravessou como uma lâmina. Mas não deixei que sangrasse. Levantei-me com calma. Abri a porta do quarto. Desci os degraus com passos firmes. Todos pararam quando me viram. Meu irmão estava suado, os cabelos desgrenhados, os olhos arregalados como se estivesse no meio de uma crise. Minha mãe chorava num canto, exageradamente, como sempre fazia para atrair compaixão. Meu pai suava frio. Todos me olhavam como se eu fosse a culpada por tudo. Eu não disse nada. Apenas caminhei até o sofá, me sentei e encarei meu irmão nos olhos. Então é isso? Ele disse, dando um passo em minha direção. Você virou a porca egoísta da família? É isso agora? Você deve mais de 50 mil reais para agiotas, eu disse, pausadamente. Dinheiro que jogou fora em noitadas e apostas. Eu cansei de bancar os seus erros. Ele deu uma risada nervosa, esfregando as mãos no rosto. Eu sou seu irmão. Sangue do seu sangue. E você vai me deixar morrer? Talvez seja essa a diferença entre nós dois, respondi. Você se acostumou a ser salvo. Eu me acostumei a não ter ninguém por mim. E, ainda assim, sobrevivi. Ele ficou imóvel por um instante. Depois avançou 2 passos, apontando o dedo na minha cara. Você é uma filha ingrata. Vai deixar nossos pais falirem por minha causa? Não. Eles vão colher as consequências de sempre proteger quem nunca aprendeu a crescer. Aquela foi a gota. Ele gritou algo ininteligível e atirou o controle da televisão contra a parede. Minha mãe se jogou no chão, soluçando. Meu pai gritou com ele, mas não fez menção de tocá-lo. Eu permaneci sentada. Inabalável por fora. Mas por dentro, uma parte de mim se quebrou de novo. Porque, apesar de tudo, aquilo ainda era minha família. No fim da noite, meu pai bateu na porta do meu quarto. Não esperei que ele pedisse licença. Avisa se você vai mesmo sair, ele disse. Porque a partir de hoje, não conte mais com a gente pra nada. Sorri de leve. Engraçado. Eu nunca contei. Ele me olhou como se visse outra pessoa. E talvez visse mesmo. Porque naquele instante, eu não era mais a filha maleável, moldada por culpa. Eu era uma mulher que tinha aprendido o próprio valor do pior jeito possível. Nos dias seguintes, a guerra silenciosa virou declarada. Ninguém me dirigia a palavra. Eu acordava, tomava café sozinha, saía para o trabalho ignorada. A tensão enchia os cômodos como gás inflamável, pronto para qualquer faísca. Meu irmão desapareceu por um tempo. Talvez estivesse tentando negociar, talvez estivesse escondido. Não me importava. Não mais. Fui à imobiliária. Assinei o contrato. Peguei as chaves. Entrei no apartamento vazio com os olhos marejados. Encostei a porta atrás de mim e chorei. Chorei com raiva. Com alívio. Com dor. Com liberdade. Os primeiros dias sozinha foram silenciosos. Nenhum som além do vento batendo nas janelas, das gotas do chuveiro e do barulho dos meus próprios pensamentos, finalmente em paz. Até que, na sexta-feira à noite, o interfone tocou. Olhei para o visor, desconhecido. Atendi. Você é a irmã do fulano? A voz era grave, seca. Quem fala? Ele nos deve uma quantia. E desapareceu. Agora a responsabilidade é da família.
E você foi mencionada. O coração gelou. Não por medo, mas por raiva. Eu não sou responsável pelos erros do meu irmão. Ele falou que você pagaria. Disse que sempre paga. Ele mentiu, eu disse, e desliguei. Na manhã seguinte, encontrei o vidro do carro trincado. Um aviso no para-brisa, última chance. Fotografei. Fui à delegacia. Registrei boletim. Mandei mensagem para o meu pai. Uma linha seca. O seu filho está colocando a minha vida em risco. Se algo me acontecer, o processo será contra todos vocês. Nenhuma resposta. Mas na noite seguinte, meu telefone tocou. Era minha mãe. Filha, a voz veio doce, quase carinhosa. Podemos conversar? Não. Respondi. Não mais. E desliguei. Porque agora eu sabia, o maior perigo não eram os agiotas, nem os desconhecidos. Era quem dizia me amar enquanto me oferecia em sacrifício sempre que precisavam de um bode expiatório. E eu não seria mais a oferenda. O que começou como silêncio se transformou em veneno. Primeiro, foi uma vizinha da rua onde cresci que me enviou uma mensagem atravessada: sua mãe está desolada, você não precisava ter feito isso com ela. Depois, uma colega de trabalho me chamou de canto para perguntar se era verdade que eu roubei o próprio pai. E então, na manhã seguinte, meu nome apareceu em uma publicação pública feita por ninguém menos que minha tia, a irmã da minha mãe, aquela que me dava sabonetes vencidos de presente de Natal. A ingratidão tem nome e endereço. Quando os pais criam uma cobra, precisam aceitar o bote. Milhares de curtidas. Comentários inflamados. Gente que nem me conhecia opinando, como se a vida alheia fosse um entretenimento gratuito. Meu irmão havia sumido, mas sua sujeira agora escorria até mim, como se eu fosse o pano usado para limpar o chão. Naquela tarde, meu celular tocou sem parar. Mensagens de colegas, conhecidos, ex-namorados, ex-professores. Um me perguntou se eu estava mesmo processando os próprios pais. Outro disse que torcia para eu encontrar paz, o que, em linguagem social, significa: você virou o escândalo do momento. Meus pais haviam espalhado a versão deles como um vírus. Segundo o novo roteiro, eu havia hackeado as contas da família. Disse que o dinheiro era meu e que eles me deviam por não terem me dado o mesmo que davam ao meu irmão. Inventaram que eu os expulsara de casa e que estava exigindo pensão para reparar traumas de infância. Uma narrativa mentirosa, mas cuidadosamente construída para me transformar em vilã. E o pior: funcionou. Fui chamada para uma reunião de emergência na empresa. O diretor de RH, com a delicadeza de um rinoceronte, me perguntou se aquilo estava afetando o ambiente profissional. A verdade era que eu estava sendo vítima, mas o mundo prefere atacar a mulher que se levanta do que o homem que arrasta todos para o fundo. Saí da empresa com o estômago virado. Passei em frente à antiga casa dos meus pais, só por impulso. E lá estavam eles, no portão, conversando com vizinhos, gesticulando, encenando. Minha mãe chorava em público agora, e isso sempre rendia atenção. Meu pai exibia um envelope, provavelmente os extratos bancários, como se fossem provas de um crime. Parei o carro à distância. Não desci. Não falei com ninguém. Apenas assisti à encenação com olhos secos. Eles queriam que eu fosse a vilã. Eu seria. Mas não a vilã fraca que eles estavam tentando pintar. Seria a vilã que guarda recibos. Que espera. Que não grita, mas age. Voltei para casa. Fechei as janelas. E recomecei meu plano. A primeira coisa que fiz foi reunir todas as provas, as transferências bancárias, os prints das mensagens em que minha mãe me pedia explicitamente para usar o dinheiro do apartamento para salvar seu irmão, os registros da delegacia, o aviso deixado no meu carro, o vidro trincado. A segunda coisa foi mudar minhas senhas, cortar qualquer laço bancário com eles e avisar ao banco para desconsiderar qualquer tentativa de movimentação suspeita em meu nome. A terceira coisa, e mais difícil, fui à casa da minha antiga chefe, a única pessoa que eu sabia que era decente e tinha influência na empresa, e contei tudo. Cada detalhe. Cada palavra. Mostrei os documentos. Ela me ouviu em silêncio. Quando terminei,
Ela apenas disse: "Vou te dar uma carta de recomendação. Mas você sabe que, nesse momento, você virou alvo." Assenti. E ela acrescentou: "Alvo sangra. Mas também mira." Na semana seguinte, pedi demissão. Não por medo, mas por estratégia. Com minha reputação manchada, eu seria sabotada dia após dia. E eu não precisava disso. Já havia sangrado o suficiente. Aceitei o pacote de rescisão, juntei minhas reservas e sumi. Literalmente. Apaguei minhas redes sociais. Mudei o número do celular. Fui morar temporariamente em outro estado, um lugar pequeno, sem conexões com ninguém. Trabalhei de casa por um tempo, como freelancer, enquanto montava minha próxima jogada. De longe, continuei observando tudo. Soube que meu irmão reapareceu para cobrar meus pais. Dizem que ele quebrou a porta da sala num acesso de raiva. Um vizinho contou que ouviu gritos como "vocês prometeram, e ela tem que pagar." Depois disso, sumiu de novo. Meus pais ficaram em pânico. Entraram com uma queixa na delegacia, como se fossem vítimas. Mas esqueceram que também estavam sendo observados. Sabe aquele processo de previdência privada que meu pai ocultava? Eu descobri que ele usava o nome do meu irmão como beneficiário. E descobri mais, que ele tentava transferir esse valor para uma nova conta, depois do sumiço do dinheiro anterior. Registrei tudo. Salvei todos os e-mails. Comprovei que eles estavam tentando lavar dinheiro em nome de um filho inadimplente, já ameaçado por agiotas. Enviei a documentação para o órgão competente. 3 semanas depois, uma investigação foi aberta. E meus pais foram chamados para prestar depoimento. Eles tentaram me culpar. Tentaram jogar meu nome como isca de novo. Mas, desta vez, não funcionou. Eu tinha provas demais. Advogados bons. E nenhuma vontade de recuar. Então, começaram as ligações. Minha mãe, primeiro. "Filha, pelo amor de Deus, não faça isso com a gente." Depois, meu pai. "Podemos resolver em família. Não precisa virar guerra." Mas já era guerra. E quem começou foram eles. Agora, era minha vez de terminar. Faltava pouco. Eu sabia que eles iriam tentar me processar por difamação, por roubo, por o que conseguissem. Mas também sabia que não tinham mais provas, porque a verdade não estava do lado deles. Comecei a gravar tudo. Cada ligação. Cada mensagem. Cada tentativa de chantagem emocional disfarçada de pedido de perdão. E foi quando recebi um convite. Um evento local. Uma cerimônia de premiação de talentos femininos empreendedores. Meu nome estava entre as homenageadas, graças ao meu trabalho como desenvolvedora de projetos sociais no tempo livre. Ironia? Talvez. Mas eu aceitei. Compareci ao evento com um vestido vermelho, batom escuro e o que nunca tive antes, expressão de quem sabe exatamente o que faz. Minha mãe estava lá. Sim. Ela foi. Não por orgulho. Mas para se mostrar. Para tentar roubar o mérito. Quando me aproximei do palco, ela tentou me abraçar. "Filha, estou tão feliz por você." Afastei-a com um gesto firme. Sorri para as câmeras. Falei ao microfone. "Quero agradecer a única coisa que me ensinou sobre independência, o abandono disfarçado de amor. A manipulação vendida como preocupação. A exigência camuflada de ajuda. Foi isso que me fortaleceu. Foi isso que me tornou quem sou. Obrigada." A sala ficou em silêncio. Minha mãe empalideceu. E eu? Desci do palco com a cabeça erguida. Porque, ali, naquele instante, quem me humilhou foi exposto. E eu? Eu não precisava mais de plateia. Minha história agora era minha. E de mais ninguém. A notificação apareceu na tela do meu celular numa manhã cinzenta de segunda-feira. Era um e-mail com o título: "Intimação judicial, urgente." Abri com as mãos frias, ainda de pijama, o café esfriando na mesa.
Senhor, está sendo processado, por furto qualificado, estelionato e danos morais. Fechei os olhos. Respirei fundo. Não por medo, mas por decepção. Mais uma vez, meus pais haviam descido mais um degrau, como se não houvesse fundo naquele poço. Eles me acusavam de roubo, de fraude, de ter tirado tudo deles, como se eu não tivesse sido forçada, manipulada, encurralada. Como se tudo não tivesse começado pelo silêncio cúmplice que eles ofereceram ao meu irmão durante anos. Eles não queriam justiça. Queriam vingança. Queriam me ver desmoralizada. De novo. Meus advogados já estavam preparados. Havíamos reunido cada documento, cada prova, cada conversa gravada com o consentimento legal. Tudo perfeitamente organizado. Mas mesmo assim, saber que aqueles que me deram o nome agora tentavam arrancar minha dignidade com mentiras públicas, doía mais do que eu esperava. A audiência preliminar foi marcada para dali a 3 semanas. Nesse meio tempo, as mentiras aumentaram. Em grupos de família, em mensagens privadas. A versão deles agora era que eu sempre tive inveja do meu irmão, que eu sempre me achei melhor, que nunca aceitei a simplicidade da vida e queria humilhar quem me criou. Alguns acreditaram. Outros não. Mas a verdade é que isso pouco importava. Eles não queriam justiça, queriam espetáculo. Só esqueceram de uma coisa: eu havia estudado os movimentos deles a vida inteira. E desta vez, quem preparou o palco fui eu. Na semana anterior à audiência, enviei um convite personalizado para cada um dos familiares que os defendia com unhas e dentes. O envelope vinha com letras elegantes e uma frase intrigante: algumas verdades são silenciosas até que o microfone esteja ligado. A cerimônia era fictícia. O local, real, um pequeno salão de eventos que aluguei com o único propósito de exibir o que eu havia guardado por meses. Registros bancários, áudios, e-mails, extratos, provas assinadas de que as contas de onde saíram os valores eram de titularidade dos meus próprios pais. Todos sabiam. Todos autorizaram. Todos participaram. Eu havia criado um mural com datas, telas impressas, até um projetor com slides explicativos. O nome do evento? Memória Seletiva, uma exposição em 3 atos. Sim. Era teatral. Mas eles me obrigaram a isso. A fazer barulho. A devolver na mesma moeda. Aos poucos, os convidados foram chegando, sem saber exatamente o que esperar. Tias, primos, vizinhos fofoqueiros, antigos amigos da família. A maioria por curiosidade, outros por pena, poucos por apoio real. Meus pais chegaram por último. Minha mãe com um chale nos ombros e expressão de viúva de guerra. Meu pai com a postura tensa, os olhos girando pelo ambiente, como quem procura câmeras escondidas. O que é isso? Ele perguntou assim que cruzou a porta. Um presente, respondi. Para que ninguém precise mais ouvir uma versão distorcida. E então, liguei o microfone. A primeira gravação era da minha mãe, me dizendo: você pode economizar de novo. Ele merece uma rede de segurança. A segunda, do meu pai. Usa o nosso dinheiro, então. Depois a gente resolve. A terceira, do meu irmão, em uma ligação telefônica gravada. Ela sempre paga. É só pressionar. Chora que ela transfere. As reações foram variadas. Algumas bocas se abriram. Outras se fecharam. Algumas mãos foram levadas à boca com espanto. Vi minha tia, a que me chamou de cobra, engolir seco ao ouvir a própria voz dizendo: ela aguenta, ela é forte, a mais forte de todos nós. Pausei. Olhei para meus pais. Ambos imóveis. O rosto pálido. A máscara derretida. Então falei. Eu fui chamada de ladra, de traidora, de filha ingrata. Mas aqui estão as provas. Todas. Do que vocês me pediram. Do que vocês autorizaram. Do que vocês fingiram esquecer. Apontei para a tela. Isso aqui é a única herança que me deixaram, o desprezo silencioso por tudo que não favorecia o filho preferido. E hoje, devolvo isso a vocês, com juros.
Minha mãe tremia. Meu pai não conseguia me encarar. O salão permaneceu em silêncio. Podem continuar com o processo. Acrescentei. Eu vou responder. Mas agora, todos aqui já sabem. E mesmo que vocês mintam para um juiz, não podem apagar o que ouviram hoje. Me retirei, deixando para trás apenas um pendrive com os arquivos e uma frase presa à parede. A verdade não precisa gritar quando está bem documentada. Na audiência, meus pais mudaram o tom. Tentaram suavizar. Tentaram dizer que foi mal entendido. Que eu havia agido por impulso. Que tudo poderia ser resolvido fora dos tribunais. O juiz, com todos os documentos e áudios entregues previamente pela minha defesa, os encarou com descrença. Estão retirando as acusações? Ele perguntou. Meu pai assentiu, humilhado. Não, interrompi. Eu quero seguir com o processo. Por calúnia e difamação. O juiz ergueu os olhos. A senhora tem certeza? Tenho. Eles não vão mais me usar como desculpa. Como inimiga. Como desculpa para o próprio fracasso. Meus pais suspiraram. Minha mãe começou a chorar, mas desta vez, ninguém mais acreditou. Na saída, uma repórter local me abordou. Discretamente. Você gostaria de dar uma entrevista? Sobre o quê? Sobre ser acusada injustamente. Sobre como é vencer o próprio sangue no tribunal. Sorri com amargura. Não. Porque essa vitória não é bonita. Ela só é necessária. No caminho para casa, olhei o céu. O sol finalmente aparecia entre as nuvens. Era simbólico. Mas, desta vez, eu não precisava de sinais. A última etapa da minha vingança já estava em andamento. E ela não seria pública. Seria silenciosa, fria e definitiva. Foram semanas silenciosas depois da audiência. Nenhum telefonema. Nenhuma tentativa de contato. Nenhuma carta na caixa do correio. Era como se eu tivesse morrido para eles. E pela primeira vez, aquilo me deu paz. Comecei a me levantar cedo, caminhar até a padaria do bairro, tomar café sem pressa. Peguei gosto por cuidar das minhas plantas. Voltei a pintar. A vida, enfim, começou a se parecer comigo e não com uma longa extensão das vontades dos outros. Até que, numa tarde de sol, recebi uma mensagem no e-mail. Assunto urgente, patrimônio da família. Remetente, advogado particular dos meus pais. Cliquei, respirei fundo. Prezada, informo que os bens da família encontram-se agora sob risco de penhora integral. Há um processo movido por terceiros, creio que agiotas, sobre dívidas do seu irmão. Seus pais hipotecaram o imóvel da família há mais de um ano como garantia. A casa está indo a leilão. Há interesse em resolver amigavelmente, caso deseje ajudar. Fechei o computador. Fiquei imóvel por alguns minutos. Eles não apenas me fizeram de bode expiatório, como também hipotecaram a própria casa por causa do filho que nem sequer aparecia. O mesmo filho que me amaldiçoou. O mesmo que me expôs. E agora, com tudo desmoronando, eles voltavam a lembrar que eu existia. Não respondi. Na semana seguinte, outra mensagem chegou, desta vez, do próprio banco. Prezada, a senhora ainda possui prioridade de compra por ser herdeira direta do imóvel em risco de leilão. Caso deseje exercer o direito, favor comparecer à agência. Sorri. Eles haviam hipotecado o passado. Eu compraria o silêncio do futuro. Compareci ao banco 2 dias depois. Estava usando uma calça jeans comum, uma blusa azul clara. Nada em mim chamava atenção. Nada dizia vingança, e ainda assim, tudo em mim carregava esse nome. Assinei os papéis. Fiz a transferência. Adquiri a casa com um nome jurídico novo, uma holding de investimentos que eu abrirá semanas antes, para evitar que qualquer ligação me entregasse cedo demais. No cartório, recebi a escritura. O nome na página era meu. A casa onde cresci. A mesma onde fui chamada de inútil, de fria, de ingrata. A casa onde me fizeram dormir no chão porque o irmão precisava do quarto maior.
A casa onde ouvi minha mãe dizer que ser forte era minha obrigação. Agora, tudo aquilo me pertencia. Mas não por nostalgia. Era justiça. Na manhã da reintegração de posse, fui com o oficial até o endereço. Haviam trancado os portões. Tapado as janelas. Fingiam que não estavam. Mas o carro do meu pai estava lá, parado, como sempre esteve, com a traseira encostada no portão como se isso impedisse a verdade de entrar. O oficial bateu. Reintegração de posse. Ordem judicial. A casa foi arrematada e agora pertence a outra titular. Vocês têm 48 horas para desocupar. Silêncio. Até que, por fim, a porta abriu. Meu pai, de chinelos e camiseta velha, parecia 20 anos mais velho. Minha mãe, com os olhos fundos, segurava uma xícara nas mãos trêmulas. Quem comprou? Ela perguntou, a voz embargada. Foi o banco. O oficial olhou para mim. Eu respirei fundo, dei um passo à frente. Fui eu. Eles congelaram. Minha mãe deixou a xícara cair. O estilhaço no chão foi o som exato da alma dela rachando. Você, meu pai murmurou. Você não faria isso. Eu já fiz, respondi. Isso é desumano. Isso é cruel. Cruel foi me fazer carregar a culpa de uma família inteira. Foi me chamar de traidora por proteger o que era meu. Foi me chamar de filha ingrata depois de anos sendo escudo. Isso aqui? Isso é só consequência. Eles quiseram argumentar, implorar. Mas eu entreguei um envelope. Dentro estão os termos. Vocês têm 2 dias para desocupar. Não aceito negociação. Não aceito parcelamento. Não aceito drama. E para onde vamos? Minha mãe sussurrou. Para onde o filho de vocês achar justo. Afinal, ele sempre foi prioridade, não? Meu pai se sentou no degrau da varanda. Chorou em silêncio. Não me comoveu. Não mais. 2 dias depois, voltei com o oficial. A casa estava vazia. Suja. Mas vazia. Na sala, encontrei apenas uma caixa esquecida. Dentro, havia um porta-retratos antigo com uma foto minha aos 17 anos, usando o uniforme da escola, sorrindo com um troféu na mão. Atrás, escrito à caneta, ela sempre foi a mais forte. Ri. E queimei a foto ali mesmo, no quintal. Porque ser forte, naquela casa, sempre significou estar sozinha. Mas agora eu era forte de verdade. E não precisava mais ser amada por quem só me amava enquanto era conveniente. A reforma começou 2 meses depois. Derrubei paredes. Troquei portas. Destruí tudo que ainda lembrava qualquer gesto deles. Cada canto foi renovado com minha assinatura, meu gosto, minha liberdade. Pintei uma parede de vermelho, só por ousadia. Na entrada, pendurei uma placa. Aqui mora quem nunca mais será usada. E toda vez que abro a porta, vejo o reflexo de uma mulher que não se calou. Que não recuou. Que não perdoou. E que, finalmente, venceu. Fim.